Olá para você que está assistindo esse vídeo. Bom, se você quer lutar contra a pornografia e a masturbação, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar uma dica muito importante de como você faz isso. Bom, primeiro de tudo, nós que temos esse desejo, a gente vai sentir isso sempre. Não tem como você não sentir mais. Algumas pessoas são inclinadas para algumas coisas. Uns bebem, outros fumam. Nós, por exemplo, eu tenho vontade de consumir conteúdos adultos, né? Como cristão, a gente tem que entender que isso está errado. Você está imoral e tenho certeza que dentro de você sente uma culpa, uma sensação ruim, uma sensação de confusão. Isso tudo já é um indício de que tá errado, entendeu? De que você deve parar. Porque quando você se sente bem, você vai sentir paz, você vai sentir que tá certo. Vou dar um exemplo. A gente não consegue ficar em comunhão. Por quê? Porque a gente tá lá querendo viver pra Deus. E aí você tá lá vendo pornografia naquele momento. Naquele momento você não consegue conciliar você falando de Deus, ou indo pra igreja, ou alguém aparecendo falando de Deus pra você. Por quê? Porque você tá fazendo algo que tá errado. Então aquilo ali não vai conseguir se conectar uma coisa com a outra. E como você vai fazer pra parar de fazer isso? Você não vai parar de fazer isso, né? Você vai continuar fazendo, até que você vai chegar em algum momento que você vai sentir algum problema. E aí sim você vai começar a pensar em parar de fazer. Por exemplo, eu parei de fazer por quê? Porque eu estava passando por dificuldades. Então assim, eu era tão viciado que eu ficava o tempo todo fazendo isso. Só que quando o tempo vai passando, eu comecei a ver, tipo, mano, minha vida tá muito ruim. Eu estava num relacionamento completamente fracassado, totalmente dependente emocional, minha família com problemas, assim, completamente, minha mãe tem problema com alcoolismo, brigas completamente na minha casa, meus pais, nossa, horrível, tipo assim, eu crescendo, me desenvolvendo, ficando velho, e desde pequeno a vida era um caos na família, e aí aquilo foi, tipo, fazendo você ficar mal, e aí eu tendo esse tipo de vício, chega num momento que, pô, o que eu tô fazendo na minha vida? Aí eu me enxerguei desempregado, num relacionamento ruim, totalmente quebrado, sem dinheiro, dependendo dos outros. O que eu faço? Não tenho nada pra fazer, tô tipo perdido na vida. E aí só me restava fazer o quê? Buscar Deus. Assim, eu sempre fui cristão, eu sempre busquei Deus, sempre falei de Deus, mas eu não vivia como se Deus estivesse ali. Eu vivia como se ele não existisse. E aí eu fazia tudo que eu queria, do meu jeito, enfim, fracassei tudo. E aí eu comecei a tentar entender o que eu tenho que fazer na minha vida. Deus não gosta disso, não sei. Eu comecei a tirar tudo errado do meu celular pra poder apagar as coisas e não ficar mais consumindo aquilo. E aí eu comecei a colocar, não, na minha cabeça, vou ficar um mês sem assistir pornografia, vou ficar um mês sem buscar esse tipo de prazer. Isso foi em 2020, 2019, 2020, não lembro. E aí eu lembro que eu fiquei, depois eu voltei. Tava começando, então eu tava pensando no que eu tenho que fazer. Eu preciso ter o controle disso, eu não posso ser controlado por isso. Então eu que quero fazer, não é isso que quer fazer com que eu faça. Aí eu fiquei um mês e pouco sem fazer, aí depois eu fui lá e fiz de novo. Resumindo tudo, né? Comecei a me dedicar a aprender as coisas de Deus, comecei acho que a aprender sobre o livro de Apocalipse ou Daniel, um dos dois. E aí eu lembro que eu comecei a estudar, enfim, em casa mesmo, sozinho, principalmente na pandemia, então fiquei vendo vários vídeos na internet de pastor, disso e aquilo, comecei a pesquisar, estudar e tal. E, consequentemente, eu fui deixando de fazer essas coisas. Assistir pornografia, essas coisas foi saindo da minha vida. Por quê? Porque eu comecei a colocar mais a presença de Deus na minha vida, que era estudar a palavra, ler, entender. Mas por que eu fiz isso? Não é porque, tipo, hoje do nada eu tô aqui sem fazer nada, deixa eu ler a Bíblia. Não é isso, porque eu nunca quis fazer isso. Só que eu cheguei num momento da minha vida, tudo na minha vida tava fracassado, tava dando errado, com problema, e eu só tinha Deus pra buscar, entendeu? Então meio que Deus fez eu ver através de uma dor, um sofrimento psicológico, emocional muito forte, que eu tinha que buscar ele. E aí eu não tinha mais nada pra fazer, então eu meio que não tinha como ter recurso nenhum, eu só consegui ver Deus. É tipo como você cai num poço, e você só tem a parte de cima pra olhar, você não pode ver as paredes assim, porque é tudo igual, você só consegue olhar pra cima. E aí eu comecei a estudar, aprender e tal, fiquei um ano e pouco assim. O que eu quero que você entenda é, se você tem esse problema como eu, de vício em pornografia, em querer fazer esse tipo de coisa, de buscar o prazer, porque você gosta, né, enfim, cara, isso nunca vai sair de dentro de você, porque isso não sai de dentro de mim. A gente só tem que buscar mais Deus para que essas coisas sejam eliminadas aos poucos. Mas isso não quer dizer que você nunca mais vai sentir, porque se você parar de buscar Deus, essas coisas vão voltar de novo, de uma forma sutil. Você vê uma foto, uma coisa ou outra, mas você nem dá tanta ligação, mas aos poucos aquilo é implementado na sua mente de novo. Isso já aconteceu comigo. Então eu parei de fazer ali, fiquei um tempão, mais de 2 anos assim, sem fazer nada, sem consumir nenhum conteúdo errado, nada. Mas aos poucos aquilo ali vai se estabilizando. Tipo assim, eu fui estudando, aprendendo, li a Bíblia inteira. Aí com o tempo a gente vai meio que vai afrouxando, vamos dizer assim, não sei, a fé.
Então você começa a trabalhar de novo num lugar que normalmente não é todo mundo que é cristão, a maioria não é. Aí começa conversas vãs, desnecessárias, e aos pouquinhos as coisas vão meio que tipo, você vai dando espaço mais para as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E aí começa você de novo a perceber o que você não percebia antes, que é do tipo, poxa, a menina tá com uma roupa curta, aquilo te instiga, e aos pouquinhos você vai ver, você já tá na internet de novo. Então você tem que sempre manter o foco em estar lendo a Bíblia, de estar buscando, conhecendo, sempre orando, pedindo ajuda e reconhecendo que você não consegue fazer isso sozinho. Porque você não é simplesmente o bom, não vou assistir isso aqui porque eu não quero. Só Deus consegue fazer isso por você. Busque Deus e esquece você, não, vou parar de assistir isso aqui. Não vai parar. Você pode ter parado, hoje você resolveu parar porque você acabou de fazer. Então você está sentindo uma culpa muito ruim. Então não quero mais fazer isso, está chorando, está mal, isso é bom. Porque quer dizer que o Espírito Santo de alguma forma tenta trabalhar em você pelo arrependimento. Tipo assim, eu me sinto mal porque eu fiz isso. Será que Deus me perdoa? Será que depois de tantas coisas que eu já fiz, essa sensação, essas perguntas são sinceras e são boas, porque isso mostra que você ainda tem uma salvação, que você não tá perdido. Agora, quando você não sente nada e simplesmente tá tudo certo, eu faço o que eu quero, isso não é errado, isso é bom, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, aí quer dizer que você está com o coração endurecido de uma tal forma que Deus não consegue trabalhar tanto em você ou não consegue trabalhar nada em você através do Espírito Santo. Porque você já fechou a porta para o Espírito Santo entrar e fazer você se arrepender, entender que aquilo ali é imoral, que é errado, que Deus não se agrada disso. Então busca Deus, busca entender a palavra. E assim, aos poucos você vai vendo que você vai deixando para trás esse vício, esses problemas que você tem. Porque uma coisa não consegue se conciliar com a outra. Então não busca parar de fazer isso, de assistir pornografia. Busca ler mais do que você passa tempo vendo pornografia, por exemplo. Porque aí você vai conseguir aumentar o positivo na sua vida e aquilo que é ruim vai diminuindo, porque não vai tendo mais espaço, porque você vai ver que não consegue ficar lendo a Bíblia, buscando Deus, indo pra igreja, sendo que quando chega em casa você faz isso de errado, entendeu? Aí você vai eliminando aquilo errado e com o tempo você vai ver que você vai ficar sem fazer. Você vai ficar igual eu fiquei, tipo, 2 anos sem fazer nada e sem se preocupar com isso. Não vai ficar tipo assim, nossa, eu preciso fazer, eu preciso fazer. Não, porque se você tá com a sua mente ocupada em buscar Deus, em fazer coisas, em participar das coisas de Deus, você vai se sentir melhor. E aí você vai ter mais tempo fazendo coisas legais de Deus e tal, etc. Do que ficar no tempo sozinho ou fazendo alguma coisa que você quer fazer pra saciar o seu próprio corpo, o seu próprio desejo. Mas é aos poucos, né? Tipo, de uma hora pra outra você tá, tipo, pronto, perfeito, maravilhoso. Não. E você sempre vai sentir essas sensações de vontade de assistir ou consumir alguma coisa, ou de ver alguma coisa. E mesmo que você estiver num momento muito bom, muito tranquilo, você vê alguma foto ou qualquer coisa, aquilo pode te instigar de novo. E aí você tem que determinar aquilo ali e sair dali. Igual o José, né, fez lá na casa de Potifar. Sai correndo, porque você não consegue vencer aquilo, é uma tentação, então você tem que sair. Poderia falar muitas coisas aqui da minha vida, porque eu superei tanta coisa na vida, né, e essa questão é muito específica pra mim, porque eu fui muito viciado, eu tenho esse problema até hoje, porém a gente determina em nome de Jesus que a gente segue fazendo as coisas de Deus, pra poder estar sempre ali em comunhão. Eu tô lendo muitos salmos, e lá fala que Deus, ele protege os que não conseguem se defender, que Deus abençoa os honestos, os sinceros, aqueles que fazem as coisas certas e tudo mais, né? Resumindo, de uma forma assim. E aí eu fico pensando também, eu quero estar sempre na presença de Deus para que eu não me sinta mal, para que eu não me sinta com problemas, para que eu não tenha medo. Por exemplo, eu tive muito problema com ansiedade também, muito. Lá fala que ele vai proteger os fracos. E se eu tô fazendo uma coisa errada porque eu tenho vontade, tipo, desejo, eu errei, isso quer dizer que lá na Bíblia falando que Deus vai cuidar dos que são sinceros e honestos, eu não vou ser cuidado por Deus se eu tô fazendo uma coisa errada que desagrada a Ele. Então quer dizer que eu tô fora da palavra, entendeu? Então eu preciso ser honesto. Deus, eu sei que eu tô errando, eu sei que eu tô fazendo isso, fazendo aquilo. Então abrir completamente a sua vida de verdade para que você possa se humilhar perante o Senhor, para que Ele possa te abençoar com a misericórdia dEle e te salvar. Leia a Bíblia, começa por onde você quiser, mas eu recomendo você começar por Romanos. Você começa por onde você quiser. Eu comecei por Romanos, gostei muito, né? Foi quando eu li todos os livros de Paulo. Depois eu comecei a ler por Gênesis e tudo mais. Esse é o meu conselho maior, buscar as coisas de Deus mais do que você busca as coisas do mundo. Porque aí você vai começando a aumentar mais as coisas de Deus na sua vida e diminuindo as coisas do mundo na sua vida. Porque uma coisa anula a outra. Enfim, pensando nisso, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu gostaria... Cara, eu sei que eu não tenho um canal famosíssimo, que, sei lá, milhões de pessoas estão aqui, mas eu tenho um livro e-book que eu fiz, que tem algumas dicas
que ajuda você a entender sobre como parar de assistir pornografia, como você deve fazer essas coisas, entendeu? Para que você não caia em armadilhas, em tentação e tudo mais. Então é tipo umas dicas que eu faço, que eu fiz na minha vida, que me ajudou. Eu coloquei 8 dicas nesse livro, são 7 no total, na verdade, mas tem uma bônus que eu coloquei. E aí eu queria que você pudesse ler esse e-book. Mas, como eu falei, eu sei que esse canal não é grande nem nada do tipo, mas se você puder me ajudar de verdade, eu coloquei um valor simbólico de R$10. Por quê? Porque eu tô desempregado, porque eu não tenho como pagar minha internet, porque eu não tenho como fazer nada na minha vida. Então eu tô procurando emprego, tô tentando, mas não estou conseguindo nada no momento. Então eu estou tentando fazer alguma coisa. Eu achei muito legal se você puder me ajudar comprando esse e-book por R$10. Eu acho que é um valor tipo R$10. Acho que, sei lá, qualquer um tem que tá trabalhando, né? No caso eu não, porque eu não tô. Mas se você puder me ajudar, eu ia ficar muito feliz, de verdade, de verdade, de verdade. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa ver, né, o conteúdo lá. E tem um vídeo também que eu postei sobre como vencer a pornografia, como Deus me fez vencer a pornografia, que eu postei alguns anos atrás, que eu vou deixar aqui também para você assistir, que tem a ver com esse assunto todo. Beleza? Então, se você puder me ajudar, se inscreve nesse canal também, curte esse vídeo e é isso. Muito obrigado por ter assistido. Fica com Deus e até o próximo vídeo.